Gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo, né? Então, só para que vocês possam entender, essa semana eu estou fazendo a semana do Cocrio, o seu negócio ideal, né? Que é um programa que eu desenvolvo e presto junto com empresários, onde eu monto todo um programa sobre como implementar as técnicas de gestão para que o seu negócio venha a prosperar, e junto com ele eu faço as técnicas da lei da atração. E durante a semana passada, né, em função do dia do cliente, eu tive a ideia de fazer então a semana do Cocrio e trazendo os caras feras, trazendo dicas incríveis para você que é empreendedor. Independente se você é empreendedor ou se você é CLT, você se vende aí no seu negócio, onde você trabalha, na empresa onde você trabalha, você se vende aí, né? Você precisa realmente usar técnicas estratégicas de marketing para que você possa prosperar, independente se o teu trabalho é CLT ou se você é um empresário, porque você também tem clientes, tá? Então, eu vou chamar o meu convidado especial, né? O meu convidado especial, ele é um especialista em vendas criativas, né? Acabei conhecendo ele na semana passada, já venho fazendo parte de um network com ele, né? Através de um grupo de network que eu participo, né? Então, dentro desse grupo de networking, já vou incluir ele aqui, tá? Sim. Através desse grupo de network de empresários que eu participo com ele, né? Então, eu convidei ele como meu convidado especial, né? E eu agradeço imensamente por você ter aceitado esse convite, né? Eu estava buscando uma pessoa especialista em vendas e eu, né? Acabei tentando fazer por minhas forças, mandei para algumas pessoas e o universo trouxe você, né? Então, quando você veio para mim e me ligou naquele dia para um outro propósito, para uma outra razão, para uma outra situação, né? Eu entendi, opa, ele é o que o universo que eu estou buscando, ele é a pessoa que eu estou querendo colocar na minha semana. Te fiz o convite, você gostou? Eu espero agora que a gente possa edificar a vida desses empreendedores com algumas dicas e quem sabe, né, você consiga prestar um excelente trabalho aqui em Joinville, com esse teu trabalho, com essa tua empresa, com dicas incríveis que você tem e com os resultados que você tem, tá? Te dou as palavras para que você possa primeiramente se apresentar, se caso algumas pessoas aqui não te conheçam. Obrigado, Karine. Inclusive, eu tive falando na semana passada com o pessoal ali do núcleo de seguros da CIJ, né? Da CIG. A CIG. O pessoal pediu para dar umas dicas aí para o pessoal. Então, a minha ideia é realmente tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis nessa situação que a gente estava passando, né? Então, acho que a melhor forma de fazer isso é passando conhecimento, tá? Isso. Bom, só para as pessoas me conhecerem, eu sou, então, meu nome é Rony, né? Eu sou publicitário, sou pai da Laila e da Cacau, até eu acabei lançando um livro para a Laila mesmo, eu fiz um livro para ela. E estou mais ou menos há quase 30 anos agora na área de marketing, né? Trouxe bastante coisa de fora do Brasil, né? Já viajei mais de 20 países, então tenho bastante experiência de fora, que é interessante lá fora, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, estou muito feliz que realmente estou conseguindo ajudar as pessoas aqui na situação de crise. Eu já estava ajudando um pouco antes dessa crise, né? Porque a gente já está dentro uma crise dentro da outra crise, se a gente for pensar que a gente não tinha saído da primeira crise. Então, assim, foi bem bacana, porque realmente as pessoas começaram a me procurar bastante agora por causa dessa crise desse ano, né? E eu estou conseguindo realmente ajudar as pessoas e isso me deixa muito, muito feliz e me dá muita alegria para poder ajudar todo mundo que eu tô ajudando. Legal. Tá bom? Então, assim, ó, vai ser um bate-papo, vou te fazer uma entrevista. Te agradeço também pelo convite. Tá bem. Eu entendo que você foi um presente do universo para mim, tá? Obrigado. Até quando eu divulguei, né, para várias pessoas, muitas pessoas vieram me procurar e falaram assim, ó, Karine, como é que tu conseguiu se conectar com tanta gente boa, cara? Meu, que semana é essa? Assim, ó, eu recebi muito
muito, muito feedback positivo. Bacana. Até no meu particular, tá? No meu WhatsApp Business, entraram diretamente comigo, né? E muitas pessoas curtiram muito o meu Instagram com os posts, né? Com esse repertório de mestres que eu trouxe para essa semana, tá? Então eu entendo Uhum. que você é um presente do universo para mim, te agradeço imensamente pelo teu sim. Tá? Vai ser um bate-papo, vou te fazer algumas perguntas, Sim, até para que as pessoas possam entender quem é empreendedor, ter aquela visão, né? Nossa, que legal, olha só como é que foi que se iniciou, as pessoas acabam se identificando pela história, tá? Então, eu gostaria ok. que você me contasse como é que nasceu a Vendas Criativas. Certo. Então, na verdade, a Vendas Criativas eu trouxe dos Estados Unidos mesmo, né? É o país que mais sabe negociar, vou te dizer, de todos que eu conheci. Certo? Eu fui o país que eu mais visitei, mais trabalhei, então consegui trazer essa metodologia de lá. Tá? Inclusive foi bacana porque esses tempos atrás eles me pediram para dar uma palestra lá nos Estados Unidos, na National University, explicando Olha, que legal. como que eu consegui aplicar isso no Brasil, né, no país de crise, e exatamente a ideia da crise que eu adaptei foi um dos motivos que eu quis trazer essa metodologia para cá, né? Então, Legal. assim, eu trabalhei muitos anos com abertura de mercado, na verdade, né, no Brasil e no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, como eu fiz toda essa pesquisa em vários países, e eu estou, como eu falei, mais de 30 anos na área de marketing. Além disso, eu sou redator de propaganda desde o começo da minha carreira. Então, eu acabei juntando todas essas habilidades. Né? Um pouco mais à frente eu vou explicar a sequência, né? Como que eu consegui montar daí essa metodologia aqui no Brasil, tá? Então, foi 2 anos atrás, exatamente há 2 anos atrás, comecei em janeiro desculpe, a gente está em setembro, né? Em setembro de 2018. E foi bacana que nesse período, né, o pessoal, mas se funciona para você, você aplica, né? Então eu sempre falo, olha, eu aplico, eu consegui crescer 1000% em 2 anos, né? Então, quer dizer, hoje eu estou cobrando 10 vezes mais do que eu cobrava na época, apesar que eu sempre comento com as pessoas, olha, eu estou ainda cobrando um valor simbólico porque eu preciso de cases de sucesso, tá? Mas mesmo É, assim, eu tive que aumentar pela procura, pela demanda muito grande, tá? exato. E é isso, eu Muito acho legal. que... Pode falar. Muito legal, muito legal. Tu chegou a morar nos Estados Unidos? Eu Ou morei, você na foi verdade, lá para buscar? nos Estados Unidos eu acabei muitas vezes, mas não cheguei a morar. Eu morei já na Inglaterra, né? Quando eu Aham. comecei a minha carreira. E, mas eu voltei para os Estados Unidos várias vezes. Inclusive, eu já tive que fazer 2 vistos nos Estados Unidos, que passa 10 anos, né? De tanto que eu acabei indo e voltar. Mas agora, claro, esse ano foi um ano que eu não pude ir, né? Ano passado eu cheguei a ir 2 vezes, inclusive, para os Estados Unidos, mas esse ano não tinha como, né? Tá fechado as fronteiras, né? Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se a minha empresa te contratasse, né? Ou se outra empresa daqui de Joinville te contratasse, o que que a Vendas Criativas ajuda? O que que a Vendas Criativas faz? Né? O que que vai me ajudar aqui? Na verdade, já me contrataram aí de Joinville, já me descobriram. Por isso que eu comecei Eu vi a seus estranhar um vídeos, eu pouco. vi. Mas assim, as vendas criativas faz com que você chegue no seu máximo de capacidade de vendas ou produção, tá? Então você imagina que se você é uma psicóloga, por exemplo, você vai me falar, olha, eu consigo atender 5 clientes por dia, né? Ah, consigo atender 7, 8, mas vai atender bem 5 clientes. E eu cobro R$ 100 por hora. Tá? Qual que é o máximo que o mercado cobra? R$ 500. Então, o máximo de capacidade é R$ 500. Cinco clientes a R$ 500 por hora. Ah, mas se eu começar a aumentar meu preço, eu não vou começar a perder cliente? Vai começar a perder cliente. Só que daí você usa vendas criativas para conseguir clientes que têm capacidade maior de pagamento, e aí você agrega valor para poder cobrar esse valor a mais. E daí você trabalha com um cliente 80-20, que é a teoria de Pareto, né? Que 80% dos teus clientes só te dão 20% do que você fatura e 20% dos teus clientes te dão 80% do que você fatura. Então, foco nos 20% dos teus clientes. Tá? Exato. Muito legal, muito legal. E quanto tempo dura, assim, uma consultoria? Como é que funciona, assim? Isso é online, é presencial? Você vai até lá, você faz um briefing?
Como é que funciona assim? Então, na verdade, até por causa da pandemia, eu acabei criando mais duas consultorias, porque eu percebi que, às vezes, as empresas, por mais, como eu falei, simbólico, tem empresas que estão muito apertadas, e tem empresas que, às vezes, elas precisam de dicas nesse momento, porque elas ainda estão um pouco cruas, né? Mas já aconteceu cases na primeira conversa com a pessoa, eu já consegui achar o diferencial, que eu chamo, né? E conseguir alavancar as vendas da pessoa. Então, hoje eu tenho 5 formatos, né? Desde 1 ano a 1 hora. Então, vai aumentando, né? Claro, 3 horas, 12 horas, e assim vai indo até chegar em 1 ano de consultoria que eu dou para a pessoa. É claro que as empresas maiores acabam me contratando para 1 ano, mas às vezes as pessoas são profissionais liberais. Hoje, por exemplo, uma mentora me contratou para fazer o lunchtime, que a gente chama, que são 3 encontros de 2 horas na hora do almoço, né? Eu almoço com a pessoa e Ah, legal. já vou falando com a Eu vi pessoa. isso aí, aham. É, é, é muito bacana. Bem legal, bem legal. E me diz uma coisa, tu já trabalhou em alguma cidade aqui em Joinville? Já trabalhou com alguma empresa daqui de Joinville? Você poderia citar isso? Na verdade, agora eu comecei o trabalho com a Lilian Preta-Potê, de Joinville, né? Mas eu já trabalhei com empresas, na verdade, do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, né? Porque, na verdade, os projetos que eu tinha eram exatamente esses. Para você ter uma ideia, nos anos 90 eu era dono de agência de propaganda, porque é o que tinha na época, né? Daí, alguns anos atrás, eu era dono de uma startup de inovação que exatamente trazia produtos dos Estados Unidos, né? De marketing para divulgação aqui no Brasil, para adaptação. Até fui o primeiro brasileiro a participar da Emerge Américas na Flórida, na época que era uma feira de inovação, né? E desde o começo da carreira eu já atendi mais de 1.000 clientes, na verdade, porque, veja, são, como eu falei para você, quase 30 anos, né? Na vendas Sim, criativas especificamente, eu estou finalizando agora no final do ano, nesses 2 anos e pouco, que vai dar 100 clientes, né? 100 cases de sucesso legal. exatamente para lançar a metodologia, lançar o livro, lançar o app, lançar, enfim, uma forma de eu conseguir mostrar também que as empresas, como que essas empresas conseguiram se alavancar em vendas usando a metodologia, né? Mas é claro, eu Sim, tenho aqui nessa região, por exemplo, só para você citar, tem a Casas Kirten, né, que trabalha tanto aqui no Paraná como aí em Santa Catarina, que tem quase 40 anos a empresa. A Romanha também, que é uma indústria de massas que está expandindo para todo o Paraná, toda Santa Catarina e algumas regiões até de São Paulo, né? Já estou atendendo também com eles, até criando novos canais de vendas, que é esse o processo, né? Só para vocês entenderem, que estava explicando ali de onde conseguir criar a metodologia. Na verdade, a metodologia passa por 3 canais, né? 3 pontos, né? Que é canal de vendas, roteiro de vendas e marketing criativo. E agora também a gente está lançando uma plataforma de aulas de inglês online, com aulas presenciais, que é a Merlin English. Só que essa vai ser a agência global, então é para o planeta, na verdade, né? Então eles me contrataram exatamente para poder. Eles são brasileiros, mas estão lançando isso para o resto do planeta, até porque são aulas de inglês, né? Não de português, né? Então a abrangência é muito maior. entendi, Tá? entendi. Que legal. E essas aulas são aulas para aprender inglês ou aulas para vendas criativas para a área do empreendedorismo, assim? Então veja, esse cliente especificamente são aulas de inglês presenciais. O que quer dizer isso? Entendi, É como é a aula de inglês normal com a turma, só que cada um na sua casa e o professor fala com todos ao mesmo tempo, né? Não é uma aula gravada, entende? E entendi, também não é uma aula individual, uma aula numa turma. Mas assim, eu entendi. estou lançando a metodologia de vendas criativas, então já vai começar com palestras, webinários, cursos, né, que eu vou começar a lançar cada vez mais daqui para frente. Exatamente para aumentar a abrangência, porque eu ainda sou eu só, né, não consegui ainda criar outras Exato, pessoas para usar a metodologia, mas para sim, poder expandir o máximo possível é realmente tentar ensinar a aplicar, as pessoas a aplicarem sozinhas a metodologia. exato. Tá? Legal. E me diz uma coisa, então, você usa as técnicas de gestão empresarial para o seu negócio dar certo? Você
as tuas técnicas que você aplica na sua empresa, você faz isso acontecer. Claro que eu sempre falo assim, né? A gente precisa ter integridade, né? E que é Uhum. integridade? É aquilo que a gente pensa, é o que eu sinto e é o que eu realmente faço, né? Sim, sim, sim. Então, eu já É, pergunto só para as pessoas saberem, mas eu já até já sei a resposta. aham. É que, na verdade, assim, não pode ser caso de ferro espeto de pau, né? Se eu falo para o meu cliente Exato, fazer, eu também tenho que fazer. Mas, assim, até foi exato. interessante, porque o meu plano da Vendas Criativas era para que no final desse ano eu começasse o projeto online. Eu tive que acelerar o processo por causa da pandemia, né? Então, montei uma equipe de vendas e contratei empresas para fazer divulgação também da metodologia. E uma coisa que eu sempre indico para o cliente, na verdade, é exatamente essa parte de gestão, principalmente o CRM. O que é CRM? CRM é Customer Relationship Management, ou seria o gerenciamento de relacionamentos com os clientes, né? Por que isso? Porque você precisa prospectar, fechar, atender, fidelizar, revender para o cliente de forma sistemática. Então, o que é interessante, né? Geralmente as pessoas fazem um funil de vendas, onde ele começa lá nos leads e termina no fechamento. O meu funil de vendas é só estar na metade do caminho, porque você atender Exato, bem o cliente faz parte da venda também. Você tem que exato. atender bem o cliente, fazer com que ele te indique, fazer que ele compre É, novamente para você, faça depoimento. Aí sim você terminou o teu processo, né? Quando ele está recomprando é, algum produto teu. Então, assim, o isso. CRM, na verdade, é uma ferramenta de gestão onde você está gerenciando o teu próprio cliente, porque eu sempre falo, não adianta você pegar um monte de clientes se não consegue nem manter os clientes que você tem atualmente. Tá? Então, Exato, é uma forma de você estar fazendo a gestão com o teu cliente. Tá? Não só da exato. tua empresa, mas de como você vai atender esse cliente, como que você vai estar fazendo suporte para ele. Né? Então, por exemplo, até comentei que eu mandei fazer um app para que eu e minha equipe esteja acompanhando os clientes que eu faço metodologia, nem que seja 1 hora, por exemplo, mas eu vou estar acompanhando ele sempre para ele virar um case de sucesso. Que é essa ideia do lançamento da metodologia. E tu já tem o nome do app? Vai ser vendas Já foi criativas mesmo. definido? Vai ser Vendas vendas criativas. criativas. Isso. Ele não está disponível ainda, está em fase Ainda não. de... Eu tenho ele porque eu estou na que eles chamam de versão beta, né? Mas por Aham, enquanto não. Na verdade, agora eu só estou tendo os clientes 1 a 1, né? A gente consegue atender um cliente, mas a ideia é exatamente para as pessoas poderem se inscrever, assistir, receber os conteúdos, poderem assistir as palestras, os cursos, de uma forma muito maior, né? Porque, claro, quando você atender até 100 clientes, você consegue atender mais do que isso. Nem com CRM você conseguiria atender 1 a 1. Você precisa de 10 ferramentas como um app, por exemplo, né? Por isso que eu mandei desenvolver exato. essa ferramenta. E eu sempre indico Legal. meus clientes fazerem a mesma coisa, porque hoje em dia o app é o novo site, né? Antigamente todo mundo tinha que ter site. Na verdade, nessa época todo mundo queria ter um folder, porque não tinha site ainda, né? Eu quero um folder. É, Depois eu quero um site. é, Agora eu quero um app. Então, e depois vai indo, exato, claro, vai sempre renovando. Né? exato. É, você acredita, assim, ó, eu sempre passo para os meus clientes, né? No meu programa do Cocrio, são 3 fases, tá? Pedir, acreditar e receber, né? E na fase do acreditar, no caso do empresário, ele precisa vender, né? Então, existem várias ferramentas e várias técnicas que eu aplico lá com ele para ele se Uhum. desenvolver para realmente vender, né? Uhum. E quando ele vai vender, né? Vamos falar sobre preço, por exemplo, né? Uhum. Eu estava até hoje falando, tô no programa dos 7 dias dos empreendedores, e aí uma pessoa falou assim, eu tenho dificuldade com relação a falar o preço sobre um determinado serviço, né? E aí Tá. eu disse para ela assim, ó, você tem que ir de frente pro espelho, olha para tua cara e vê se tu tem coragem de dizer esse preço. Se tu não tem coragem, tu tem 2 caminhos. Ou tu muda a tua mente para tu conseguir acreditar nisso, ou tu baixa o preço, né? Tu tem 2 caminhos. Para qual caminho tu quer? Tu quer baixar o teu preço para que o teu preço esteja coerente com a tua formatação financeira, ou tu vai mudar a tua mente para um padrão financeiro maior e você fala o outro preço, né? Então, Uhum. tu Uhum. que escolhe, não é eu que vou dizer para ti o que é certo, né? É o quanto você está disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, quando eu falo sobre a questão de vendas, eu digo para eles assim, ó,
que você já tem que imaginar a venda feita. Isso não significa que você vai chegar lá e realmente vai vender. Mas você tem que ter convicção de que tudo que tu está oferecendo é bom, o preço está coerente, você está convicto de que realmente o que você está oferecendo é bacana e vai ser benéfico para aquele cliente, né? Então, quando você vai aberto e decidido para isso, o cliente sente isso. Agora, se você vai lá para aquele cliente e pensando que, eu acho que ele não vai gostar de mim, ou ele não vai gostar do meu preço, ou ele não vai gostar do meu serviço, ou você tem alguma coisa escondendo aí, a pessoa ela pode não interpretar o que você está pensando, mas ela sente a sua insegurança, ela sente seu medo, ela sente essa dificuldade, né? Você, como um especialista de vendas, diz para todo mundo aí, eu estou certa ou estou errada? O que Não, que tá certo. você diz lá para os seus clientes, né? Você falou agora, lembrei quando eu era pequeno. Eles falavam assim: se você tem medo do cachorro, ele vai latir para você. Né? Exato. Exato. É bem isso, na verdade. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo para os clientes: olha, se você não está convencido, você não vai convencer ninguém. Você tem que se convencer, Exato, né? perfeito. Eu acho que até Perfeito. comentei um exemplo com você, que tinha uma cliente que falou: Rony, eu tenho medo de passar meu valor para o cliente. Eu falei: percebe isso. Ele falou: Eles pois é, eu cobro percebem. mil. Ela falou assim: eu cobro R$ 1.200 para dar uma palestra, mas aí o cliente chegou para mim e falou que nesse momento ele não podia e fechei por 750. Daí eu falei: para quantas pessoas você deu a palestra? Ela falou: para 20. Eu falei: olha, então se ele tivesse levado os funcionários dele para comer pizza, ele tinha gasto menos. Tinha gasto mais. Então, na verdade, É, o teu valor foi mais barato do que se ele tivesse levado o pessoal para comer pizza. E daí que ela caiu a exato. ficha dela, que ela não podia cobrar tão barato. Exato. Exato. Então, é bem isso, sabe? Então, assim, uma coisa que as pessoas elas não percebem, quando eu falo sobre a lei da atração, eu gosto mais de dizer sobre a lei da emoção, né? Se eu pudesse retitular isso tudo, eu chamaria de lei da emoção, né? Porque nada mais é do que a nossa emoção, ela é transmitida para o outro, né? A gente pode não perceber a emoção saindo, como nós colocamos um eletrônico na tomada, a gente não vê a energia ali, mas enfia o dedo ali para você ver como ele está, né? Então a gente pode não ver a energia sendo transmitida, as ondas sendo transmitidas, mas ela está ali, é uma realidade, né? E a nossa vida realmente vai ser impactada com base nessa energia, nesse sentimento, nessa emoção, né? Que sai de nós, né? Então, quando a pessoa tem essa dificuldade de dizer sobre valor, quando ela tem essa dificuldade, é importante a pessoa decidir para qual caminho vai, né? Ou tu aceita qual é o valor que você quer, no caso, você fez uma mudança de mente nela. Quando você falou assim, Exato. nossa, eu não posso ter um preço menor do que de pizza. Você mudou a mente dela, ela nem percebeu, mas foi isso que você fez, No né? final Você da inseriu uma reunião, nova. É, no final da reunião, eu falei para ela, eu até comentei para ela: olha, cobra 1.500, porque 1.200 fica muito perto de R$ 1.000, né? Daí no final da reunião eu perguntei para ela quanto eu quero fazer quero que você faça uma palestra, né? Quanto você cobra? Ela falou R$ 1.500. Eu falei: você faz por R$ 1.000? Ela falou para mim: por R$ 1.000 você pode levar teus funcionários para ir comer pizza. Então veja, caiu a ficha dela e ela viu que realmente ela não podia mais cobrar dessa forma, né? E daqui para frente nunca mais ela vai cobrar exato, dessa forma. exato, exato. É assim que a gente vai mudando a mente da pessoa, sabe? Ela começa a realmente perceber que ela tem valor, né? Sim, Porque o exatamente. valor tem que ser percebido pelo cliente. A pessoa gasta tranquilamente, quebra lá teu celular para você ver se não vai gastar lá cento e poucos reais para trocar a tela do teu celular. Você vai gastar, então tudo é uma questão de valor, né? E também de entrega, né? Eu vou Uhum, fazer, uhum. não é R$ 1.200. Minha palestra vai apresentar isso, isso, isso de benefício para a tua empresa, né? Que se não tiver isso, vai causar esse impacto que pode te levar a R$ 300.000 depois. Né? Ô, Daí a Karine, pessoa começa, opa, peraí. vou fazer um desafio para você. Eu vou enfiar o dedo na tomada aqui e você enfia aí. O que você acha? Para ver se a gente se conecta? Não, que na verdade o meu aqui é 110, eu tenho 220, né? Eu acho que não vai dar, acho que não vai ser uma boa para você, né? Porque Não eu vai, não tiro, vai. eu enfio, coloco e tiro, você coloca e fica grudado, né? Aham. Tá, vamos lá. É, faça
uma dica para as pessoas como que elas podem ter uma mentalidade de vendedor, né? Que tipo de dica que você poderia dar para que eles pudessem ter uma mentalidade de vendedor? Veja, eu trabalho muito em cima tem uma expressão em inglês que é win-win, né? Que é ganha-ganha, seria traduzindo aqui para o português, né? Que é bem diferente do malandro e mané que tem aqui no Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, porque se tem um malandro e outro tem o mané, quer dizer que um ganha e o outro perde. Só que na verdade É, todos perdem. Sempre tem que ser ganha-ganha. Então, uma coisa que eu exato, explico até para os meus clientes, ó, quando você for contratar um vendedor, você tem que procurar um cara que tenha ambição. Porque se ele não tiver ambição, ele só vai ganhar o fixo dele ali, de curso que a gente chama, e acabou. Ele não vai querer sair do lugar. é, Agora, se ele for ganancioso, ele vai começar a fazer coisas erradas, vai começar a enganar os clientes e exato, também não vai dar certo. Então, exato, você tem que procurar uma pessoa que seja ambiciosa, mas não seja gananciosa. E aí, essa exato, que você tem que pensar, como que eu posso ajudar as outras pessoas a ganharem, para eu ganhar também, e todo mundo sair ganhando. E não tipo, ó, eu vou enganar o cara. Porque daí você se queimou no mercado, filho, esqueça. Nunca mais vai poder... Você exato, sabe como é, né? Depois que você exato, sabe que o cara fez uma coisa errada, você nunca vai mais indicar, você vai, inclusive, vai falar mal para muitas pessoas, né? Então a ideia exato, realmente é você ter a cabeça de ganha-ganha. exato. Legal, legal. Isso é bem importante. Tu sabe que uma vez eu li um livro chamado O Segredo de uma Mente Milionária. Uhum. E aí, quando eu estava lendo esse livro, lá pelo meio, mais ou menos, ele começa a contar uma história de um cara que ele tinha vontade de ganhar 300 mil reais por mês. E a Uhum. minha mentalidade naquela época, né, eu tinha dificuldade de aceitar que uma pessoa quisesse ganhar 300 mil reais por mês. E eu comecei a ler a história e assim, eu comecei a ficar com tanta raiva do cara, fiquei com muita raiva. Mas essa era a intenção do livro, né? Essa era a intenção do escritor. E eu comecei a ler e comecei, meu Deus, mas por que que esse cara é assim? É um ganancioso. Eu ficava com raiva. E depois, quando acabou a história, que eu vi o propósito e o porquê ele queria ganhar os 300 mil reais, eu vi que ele, na verdade, ele precisava de mais de 300. E eu queria que ele ganhasse, porque ele tinha um propósito lindo por trás daquilo, ele ia trazer tantos benefícios para as pessoas. E aí eu vi que, na verdade, era a minha mente que precisava aumentar o padrão financeiro para que eu pudesse entender que, na verdade, você tem que ir atrás de um propósito, né? A Uhum. questão não é o dinheiro em si, mas assim é o propósito que tem ali por trás. Eu passei a entender que realmente o cara precisava ganhar mais que isso, né? É. Então, eu sou muito a favor disso. Quando eu vou falar com os clientes, às vezes eu pego o cliente que tem um padrão financeiro mais baixo, eu tenho que ajudá-lo a crescer, né? Mudar, ele realmente é merecedor, né? E, E pode falar. não, eu só ia comentar que às vezes eu acho engraçado que os clientes falam sempre, não, eu só cobro o que é justo. Eu falei, escuta, não é questão de justo, é valor percebido, é o que o cliente percebe Isso, de valor. Eu lembro é, que logo que comecei a atender o pessoal da Casas Kirten, né? O proprietário chegou para mim e falou, na segunda reunião, ele falou, Rony, só uma dica que você me deu já me deu o retorno do investimento que eu fiz em você. E realmente, é o valor percebido, né? isso, E isso. foi engraçado que esses dias eu tive que fazer um cliente oculto lá com eles, né? Mandar uma pessoa fazer o cliente oculto. Daí ele falou, Rony, se tiver algum custo a mais, né? Se tiver algum custo, me mande. Só que já estava incluso no meu preço original, né? Não teria como eu cobrar mais para ele. E mesmo sabendo que ele tava feliz com o resultado, eu não cobrei mais porque não é justo, né? Eu sou uma pessoa que, assim, se eu vejo que a pessoa me deu o troco errado, eu devolvo. Não tem Exato, sentido fazer isso, né? Então, assim, isso, mas o ponto é, poxa, eu tenho que ganhar bem. Veja, se eu estou agregando valor para as pessoas, não tem limite. Não tem limite. exato, exato. E as pessoas vão querer te pagar, né? As pessoas vão querer te pagar porque elas sabem que tu vai dar retorno para a empresa. Então, não está relacionado a ser ganancioso ou não, né? É E o até, quanto realmente a tua marca cria valor, né? isso é a lei da reciprocidade. Você precisa deixar a pessoa te pagar. Exato, exato. Saber receber, né? Que eu sempre Sim, falo assim, é exatamente. a terceira fase, né? A terceira fase
da lei da atração é realmente você se sentir merecedor por aquilo, né? E eu acabo descobrindo crenças, histórias, fatos que aconteceram no passado que fez a pessoa achar que ela não merece aquilo, né? E às vezes o dinheiro chega até a pessoa e ela fala, não, eu não quero, né? Por quê? Porque lá dentro do seu inconsciente gera uma emoção de não mereço, não quero, não é para mim, isso é para outra pessoa, né? E a pessoa manda embora, né? Então eu acabo resgatando isso lá dentro da. Conversando muito, eu converso muito com o cliente para tentar descobrir isso e fazer essa mudança, né? É, tem uma coisa Legal. que o pessoal comenta sempre aqui no Brasil, né? Ah, mas o cara tá tendo. Quanto você vai lucrar em cima de mim? Eu não vou lucrar em cima de você, eu vou lucrar com você. Né? Tem Isso. uma série americana que eu gosto de assistir, que se chama The Profit, que é o lucro em inglês. Aqui no Brasil eles Uhum. traduziram para o sócio, porque parece que se falasse que é lucro é feio, e não é feio. Ninguém Entende? vai querer ver daí. Claro, aqui eu sempre comento, olha, comente sobre lucro com propósito, até porque é uma coisa cultural das pessoas acharem que é feio ter lucro. E na verdade, Exato. geralmente é lucro com propósito, né? Você, todo mundo que quer ajudar, quer ter lucro, mas tem um propósito Exato. por trás. Exato, exato. Eu estava até conversando hoje com uma pessoa, eu disse para a pessoa assim, as pessoas, a gente não dá dicas nas redes sociais gratuita porque nós estamos aqui bem tranquilamente, não temos nada que fazer, né? Só coçando e passando pomada e eu resolvi fazer então agora passar umas dicas para as pessoas e a Celeste vai pagar as minhas contas aqui na minha casa. Não é assim que funciona, né? Então assim, existe uma razão, né? E a gente está trabalhando, é trabalho, né? E o valor da marca vai crescendo e é justo isso. É justo, é justo, é íntegro, né? Só tô te ajudando a crescer, por que que eu não posso crescer junto, né? Pois é, e na verdade Então, é ganha-ganha, porque se você está ganhando, eu estou ganhando, a gente vai continuar ganhando juntos e vamos à frente juntos. No momento que eu exato. sentir que E você. esse cliente vem outro cliente que depois vai indicar para outro e esse cliente vai passar o resto da tua vida te agradecendo, né, por tudo que você fez lá. Então, qual é o problema de ganhar com relação a isso, né? Muito legal. Olha, eu tô gostando muito dessa live, hein? Tá demais, demais. É, O que que você diz sobre algumas técnicas ou dicas para usar a tecnologia para vendas criativas? Então, até vou comentar com vocês, se me permite, eu vou ler rapidinho aqui um artigo, tá? Acho que dá Com tempo certeza. e é bem legal, vou explicar por que depois que eu terminar de ler, vou explicar por que eu estou lendo esse artigo. Então, o artigo começa assim, o cliente entra na loja, tá? E começa a olhar biquínis. A vendedora se aproxima e chama o cliente pelo nome e pergunta se a blusa rosa que ela tinha comprado alguns meses atrás fez sucesso, tá? A cliente se surpreende com a memória da vendedora, que mostra biquínis que lhe agradam muito, tá? A cliente escolhe um e acompanha a vendedora até o provador e prova o biquíni. Se sente linda e na hora de pagar, ele pergunta se ela quer efetuar o pagamento em 6 vezes no cartão. E é isso que ela faz. Tá? E na saída, a vendedora acompanha a cliente até a porta. Beleza, perfeito. Então, assim, a loja compra um mailing do cartão de crédito. O cliente tem um cartão na bolsa, que é um Smart Card, né? Com chip, né? Quando entra na loja, o sistema indica para o supervisor, que é uma pessoa que está em off, com monitor, comunicador e computador, e esse levanta os dados do perfil da cliente, cruza com o histórico da cliente na loja, tá? Imediatamente descobre a vendedora que fez a última venda efetiva para essa cliente. Por um comunicador, que é um pequeno aparelho no ouvido do vendedor, informa a vendedora o nome da cliente e a última compra, a blusa rosa, e o tipo de roupa que o cliente normalmente compra, tá? Roupas claras. A vendedora oferece o tipo de biquíni que se enquadra nas informações passadas pelo supervisor e a vendedora também encaminha a cliente até o provador. E no caso dessa cliente, com tanto fofinho, o provador com espelho para distorção de imagem, para elas parecerem mais finas. O supervisor ajusta a luz do provador para que a cliente se sinta mais bronzeada e sem celulites e estrias, né? E coloca uma música
com volume baixo para não atrapalhar os outros provadores com o tema que se enquadra no perfil da cliente, né? Quando a cliente vai pagar, o supervisor informa a pessoa no caixa a forma de pagamento que a cliente mais utiliza, que é 6 vezes no cartão. E assim que o cliente está pronto para sair, o supervisor alerta a vendedora para acompanhar o cliente até a porta. Tá? Então, esse é o artigo. E por que eu estou contando isso para vocês? Esse é um artigo que eu escrevi há 13 anos atrás. E foi bacana que esses tempos eu fiz um vídeo desse artigo, publiquei, as pessoas, nossa, é onde que tem isso? Já está funcionando? Eu falei, cara, esse artigo é muito antigo. Hoje eu usaria umas tecnologias totalmente diferentes, que têm tecnologias bem mais avançadas, mas o que eu percebi lançando esse vídeo, né, esses tempos atrás, que as pessoas não utilizam a tecnologia. O próprio CRM, né, uma ferramenta por exemplo, você pega o cartão de uma pessoa, o celular escaneia, passa a informação para o CRM, e você coloca a foto do cliente, todas as informações que você quer do cliente. Você consegue fazer uma pesquisa sobre o cliente hoje em dia, para poder saber de onde ele vem, o que ele gosta, como são as pessoas que têm contato com ele, tudo. Então, você pode marcar quando que você quer que o software te avise que é para ligar para o cliente, mandar um e-mail, para mandar uma mensagem, dar parabéns para o cliente. E eu vou te dizer que as pessoas simplesmente não usam. Então, você veja que a tecnologia pode ajudar muito, ela está aí e, infelizmente, as pessoas não usam da forma correta. Tá? Legal, legal, muito legal. Nossa, essa ferramenta é muito. E você, na tua empresa, você implementa essa ferramenta ou existem empresas que são parceiros seus? Então, eu uso muitos parceiros, né? Porque, veja, a minha parte é desenvolver o projeto. A execução Sim. do projeto, se eu fosse executar, eu ia ter que ficar trabalhando em cima de um cliente só, e não de 100 ou até mais agora que eu vou lançar a metodologia. Então, eu sempre uso parceiros, né, que tem, por exemplo, softwares. Hoje em dia, estava comentando com você, software de reconhecimento facial, inteligência artificial. Então, hoje eu uso parceiros que podem estar ajudando o cliente, claro, dependendo do nível do cliente, que às vezes os clientes precisam ter um valor mais alto para desenvolver. Mas até, agora aproveitando que a gente tem um pouco de tempo, vou contar um outro case bem mais simples que esse também, que um amigo meu, uns anos atrás, estava em Campinas e foi abastecer o carro dele e viu uma Brasília azul, né? E comentou com o fretista, nossa, que bonita essa Brasília azul, né? Daí ele falou, é do posto de combustível, só que ele não está indo agora, né? E tranquilo, 4 meses depois ele voltou, e quando ele chegou no posto de gasolina, o frentista chegou para ele e falou assim, ô, seu Wagner, o dono do posto, o dono da Brasília Azul tá aí, se você quiser falar com ele, né? Daí ele ficou impressionado, como é que você lembrou do meu nome e ainda que eu tinha gostado da Brasília Azul, né? Daí ele começou a rir e falou, vai falar com o dono, né? Daí ele chegou pro dono, comentou, o dono falou assim para ele, olha, meu pai deixou 2 coisas para mim, um posto de gasolina e pilhas de adesivo. E quando ele foi, tinha um quarto cheio de adesivo, né? Daí quando ele foi no carro e abriu aquela portinha onde se usa para abastecer, né? Para acessar o tanque, estava escrito lá, Senhor Wagner gostou da Brasília Azul. Então, você veja que é muito fácil de encantar o teu cliente, né? Eu sempre falo que qualquer contato com o cliente é uma forma de você encantar ele. Então, você às vezes não precisa de Marcar, muita né? tecnologia para poder impactar teu cliente, tá? Verdade, verdade. E o cara não vai esquecer nunca mais, né? Nunca mais ele vai Não, esquecer. exato, né? Por exemplo, até da própria Lilian Perto, eu falei, faça um pós-venda. Liga para o cliente, pergunta se o pessoal gostou da roupa e tal. Daí eu perguntei para o pessoal da equipe lá da Lilian, quantas vezes as pessoas ligaram para vocês depois que vocês compraram alguma coisa? Eles falaram, nunca ligaram. Então vocês percebem como vai dar o impacto, né? É verdade. É. Ainda mais chamando pelo nome, né? Exatamente. Me diz assim, ó, conta pro pessoal qual foi o teu maior desafio, assim, você como implementando as técnicas das vendas criativas. O meu maior desafio foi o robô Laura. Tá? Vou contar para vocês qual que é a história do robô Laura. O robô Laura, o
pai, na verdade, um pai, né? Perdeu uma filha de 18 dias em 2010 por causa de sepsia, que é infecção hospitalar. E ele ficou super revoltado, que ele sabia que era o culpado, e ele descobriu que não tinha culpado, era a falta de informação a tempo para o médico saber que a pessoa tem sepsia, para poder salvar a pessoa. E como ele é esse nerd de computação, trabalhava com segurança de banco, né, ele criou um software chamado Robô Laura, que é por homenagem à filha dele, e hoje eles estão salvando 12 vidas por dia nos hospitais do Brasil. E eu tive que fazer uma campanha. Olha que interessante, eles me contrataram porque eles queriam impactar, eles querem impactar, na verdade, ainda não conseguiram, mas estão indo em frente. Eles querem impactar 1 bilhão de vidas. Então, no caso deles, eu tive que fazer um projeto mundial, não adiantava fazer só para o Brasil. O Brasil tem 210 milhões, né? E até sobre o impacto que eu estava comentando com você, né, que o Robolauro fica evidente qual que é o diferencial, né, mas eu sempre comento sobre o diferencial do Batman. Né? Você sabe qual que é o diferencial do Batman? Diferencial do Batman? É. Bom, ele tem um carro rápido, ele se esconde no escuro, ele tem um parceiro. E é engraçado Não sei. que geralmente as pessoas respondem isso, né? E realmente você também, por exemplo, você tem vários diferenciais, mas você tem um diferencial que chama bem mais atenção, tá? Por exemplo, o Batman, o diferencial dele é o seguinte: quando ele foi criado nos anos 30, ele era o único super-herói que não tinha superpoderes, tá? Então, Legal. E por que isso? Porque quando você tem um diferencial, você deixa de ser um commodity. Commodity quer dizer que você é igual a todo mundo, né? E quando você deixa de ser um commodity, você pode cobrar mais. E quando você cobra mais, menos pessoas podem te comprar. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque ninguém paga uma fortuna por um pedaço de vidro, mas todo mundo paga uma fortuna por um pedaço de vidro que quase ninguém pode ter, que é o diamante. Então, quando você tem um diferencial, você consegue transformar um pedaço de vidro em diamante. Legal, legal. Sim, eu conheço os meus diferenciais. Já fiz um estudo também de mercado. Muito legal essa história, né, da Laura. Na verdade, foi uma perda, mas uma perda para salvar muitos, né? Exatamente. Então, a gente passa a ter um olhar diferente sobre a perda, né? Em vez de ficar olhando para uma pessoa, ele pegou um problema que aconteceu na vida dele e resolveu salvar várias pessoas, né? Que legal, que louvável, né? Que mente Exatamente. louvável, né? Ele não queria que nenhum pai passasse por o que ele passou novamente. Né? Nossa, que incrível. Esse cara, o Papai do Céu tá olhando para ele. E me diz uma coisa, conta para nós o seu melhor resultado financeiro, assim, que você conseguiu com alguma empresa, assim. Vou até contar, na verdade, são 2 cases que um está encaixado no outro, né? Então, o primeiro case é o seguinte: uma empresa, uma startup, na verdade, me contratou e falou: Rony, a gente criou uma startup onde a gente faz o acompanhamento de obra, de prédios, né, em construção, usando o drone. Eles filmam, na verdade, o prédio e depois eles transformam a imagem em 3D, a imagem do prédio. Pô, super bacana. Ele falou: a gente contratou uma empresa de marketing digital. No primeiro mês a gente gastou R$ 2.500, não teve nenhum retorno, a gente parou. Eu falei: olha, muitas empresas de marketing digital, elas vendem foguete e sutiã do mesmo jeito. Facebook, Instagram, Google. Se você tivesse pego 25 notas de R$ 100, colocado em 25 envelopes e mandado para 25 donos de consultora, dizendo: eu sei que o teu tempo é caro, eu estou te dando esse dinheiro para você me receber, pelo menos uns 5 eu ter recebido. Agora, você já viu o dono de consultora entrar no Facebook? O cara não tem nem tempo de entrar no Facebook. Tá? Uhum. Bom, e daí o que aconteceu? Na sequência, uma indústria de tintas me contratou. E o cara chegou com uma demanda parecida. Ele falou: Rony, eu, apesar de ter já algumas consultoras como cliente, algumas nem me atendem porque eu não tenho o selo de qualidade da construção civil. Desculpe. E daí eu demorei 1 ano e meio para poder conseguir esse selo, e gastei uma fortuna, porque é muito caro para poder fazer esse selo. E agora eu quero que
todas as construtoras da cidade saibam que eu tenho esse selo. Daí você veja, não é 5 clientes, não é 5 construtoras, é todas as construtoras. Então é uma coisa um pouco mais difícil. Daí você imagina, então eu vou gastar R$ 1 milhão, vou fazer TV, vou fazer outdoor, vou divulgar no Google para que todas as construtoras da cidade descubram que ele lançou esse selo de qualidade. Mas o que eu fiz? Eu cheguei para ele e falei, olha, na semana que vem, o Sinduscon, que é o sindicato da construção civil, eles vão comemorar 75 anos. Tá? Ou seja, todas as construtoras vão estar lá, porque ninguém vai perder os 75 anos do Sinduscon. Vai estar todos os proprietários das construtoras. Se você pagar R$ 3.000, você pode patrocinar o evento e daí você vai ter de 7 a 8 minutos para se apresentar. Tá? E foi bem bacana, porque daí eu até fiz o que a gente chama de pitch, né? Pitch de apresentação, onde ele falava ele falava assim, olha, eu vou contar uma história de super-heróis para vocês, porque foi ali na época que estava lançando o filme do Avengers na mídia. Né? Vou contar uma história de super-heróis para você, mas antes eu vou me apresentar. Ele se apresenta tal, né, e começa a contar cases de sucesso de construtoras que ele já atendeu, uma construtora com prédios de padrão muito alto, e depois também de uma grande construção de casas populares, que eles também usaram as tintas da fábrica. Né? E daí ele, no final, como que ele termina? Ele fala, olha, eu tinha falado para vocês que no começo eu ia contar uma história de super-heróis, né? Mas sabe quem que são os super-heróis? Somos todos nós aqui. Porque empresário de construção civil no Brasil é herói mesmo. Nunca dorme, levanta prédio e carrega uma empresa nas costas. E foi engraçado porque quando eu fui visitar a empresa, eu estava escrito assim num quadro dentro da empresa dele, estava escrito assim, atender os clientes e vender mais tinta. Atender bem os clientes e vender mais tinta. E eu cheguei para ele e perguntei, quem escreveu isso aqui? Ele falou, minha filha de 9 anos, né, quando veio aqui. E daí eu tinha colocado para ele no roteiro, falando assim, porque o meu objetivo, os super-heróis, ele fala, né, que os super-heróis ali são todos eles ali, né, e também são os pais, porque geralmente são empresas familiares que vêm de terceira geração, às vezes, né. E ele falou, então, os nossos heróis, para a gente, são nossos pais, porque eles fundaram nossas empresas, fundaram o Sinduscon, e como para nós, nossos pais são super-heróis, para minha filha, eu também sou um super-herói. Então, a missão que ela escreveu aqui no quadro, eu vou cumprir essa missão. Então, eu fico à disposição para vocês aqui, para entrar em contato comigo, né, para a gente trocar cartões, porque o meu objetivo é vender mais tinta e atender bem meus clientes. Ele terminou a apresentação. E claro que ele fechou lá na hora. Ele fechou vários clientes com R$ 3.000. Só que a gente está falando de prédios e prédios, né? Então você veja como o volume de tinta que ele vendeu assim absurdamente. Né? Sim. Muito legal. Isso vem de encontro com uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, né? Você passar valor, né? Você precisa, independente do teu serviço, do que você faça, você tem que passar valor, né? E aquele valor que você tem, né? Não estou pedindo para você se reinventar no valor, mas aquele valor que você tem que ser percebido pelo cliente e o cliente vai se identificar por aquilo, né? 200 pessoas curtiram o que eu faço, mas não significa que 200 pessoas vão fechar contigo. Mas aquele valor que você passou vai fechar com alguém, né? E aquilo ali você vai fechar, talvez com 1, com 2, com 5, não precisa ser com 200, né? Mas fechando com 5 já seria legal para das situações que você está oferecendo, né? Exatamente. Então, eu sempre falo sobre essa questão de passar um valor, né? Eu vou terminar, porque a gente também já está no final, né? Mas eu vou contar
um último case aqui para vocês de uma empresa que eu atendi aqui em Curitiba, inclusive eles têm em São Paulo também lojas, né? Que se chama Biliro, são roupas infantis, né? Roupas de criança, né? E quando eles me contrataram, eles estavam com dificuldade de venda. E daí a primeira coisa que eu fiz, a minha filha na época tinha 3 anos, né? Peguei e fui até as lojas e fui perguntar a roupa para minha filha, para ver como que eles atendiam. E quando eu voltei, eu cheguei para os proprietários e falei, olha, você sabia que nenhuma das tuas vendedoras perguntou o nome da minha filha e se ela ia para a escola? Eles, não, mas por que ir para a escola? Eu falei, bom, se ela vai para a escola, ela só vai usar roupa durante o final de semana, porque ela vai usar o uniforme durante a semana. Então ela precisa de roupa para final de semana. Agora, se ela não vai para a escola, ela precisa de roupa para o dia a dia. Eles falam, nossa, a gente está com 20 anos do mercado, de mercado, a maioria dos nossos clientes manda o filho para a escola e a gente está fazendo roupa para o dia a dia. Eu falei, por isso vocês não estão vendendo. Daí outra coisa que eu falei para eles, como que vocês sabem que as vendedoras de vocês gostam de crianças? Daí eles falaram, a gente sabe porque a gente pergunta. Eu falei, não adianta perguntar, ninguém vai falar que não gosta de criança. É? Você sabe quando a vendedora gosta de criança, porque quando a criança entra na loja, a vendedora abaixa, fica na mesma altura e olha no olho da criança. Aí você sabe que gosta de criança. E eu falei, olha, na última loja, fui com a minha mãe e a minha filha. Tava a avó e a neta. A minha mãe comentou que a gente estava indo para o Canadá, que ia estar frio. A mulher não aproveitou a informação. E a minha mãe gostou de uma das roupas. E a mulher não ofereceu para vestir na criança. Você acha que tá com a avó, tá com a neta, veste a neta, você que tira a roupa? Não tira, vende. Ou seja, os teus vendedores estão focados no produto e não no cliente. Exato. É exatamente isso que você estava falando, né? Você tem que ver como agregar valor para o cliente. E não tentar vender um produto, porque isso todo mundo faz. É tirador de pedido, não é um consultor de vendas. Isso. Muito legal. Falta um pouquinho tempo, né? Faltam 7 minutos, daqui a pouco já vai se encerrar. Eu vou contar mais um case, então. Posso? Nós precisamos de um tempinho para tu falar como é que a gente faz para te achar. Tá, então deixa eu falar antes desse tempo, eu conto o último case. Vamos lá. Bom, é só vocês entrarem no Vendas Criativas, tá? Ali vocês conseguem, inclusive, tem o WhatsApp Business, né? Também, ou mandar uma mensagem para a gente, ou até se cadastrar para puxar o e-book também. Tem um e-book para vocês lerem sobre script de vendas, que é roteiro de vendas, né? Mas é bem interessante se vocês puderem realmente entrar em contato pelo seguinte, a gente está procurando cases de sucesso. E quando eu falei para vocês, mas Rony, tem custo? Olha, o custo, como eu falei, é um valor simbólico, tá? Porque eu tenho vários formatos diferentes. Se você é uma empresa grande, o meu maior produto vai ter um valor simbólico. Agora, se você é uma empresa muito pequena, o meu menor produto também vai ter um valor simbólico para você. Mas aí eu vou ter pouco tempo. Então, veja, eu tenho cases, depois eu posso mostrar para as pessoas, de 1 hora é o suficiente para eu conseguir mostrar o diferencial do Batman das pessoas que eu comento, né? Então, assim, é muito fácil de vocês entrarem em contato comigo. Exatamente, o meu nome não é muito fácil de pronunciar, que é Rony Schurman, né? Que também tem o site, mas o Vendas Criativas ficou bem fácil das pessoas acharem na internet, tá? Não, mas tu tem que colocar no teu Instagram assim, ó, Rony Vendas Criativa. Pronto! Na verdade, assim, o registro do NPI que a gente faz, né, ficou Vendas Criativas Rony Schurman. Agora a minha empresa está me ajudando na divulgação, eles estão unindo os sites para que fique um só, porque eu tinha dois, um sobre a minha carreira e outro sobre vendas criativas, né? Então agora vai ficar tudo. Legal. Dá tempo ainda? Tem 5 minutos, se você quiser. Dá tempo sim. Eu vou contar então esse último case que é bacana também, que foi um casal de médicos que me contratou. E foi engraçado porque eles têm uma clínica de estética, onde ela cuida da parte estética e ele é cirurgião plástico. E ela me contratou, ela falou, Rony, eu tô te contratando para você fazer meu marido para dar desconto. Porque, claro, qualquer desconto em cirurgia plástica é uma fortuna. Eu falei, mas então como que funciona aqui? Ela falou, olha, a gente cobra R$400 a consulta, mas se o cliente reclama, a gente cobra meia consulta.
Eu falei, se você dá 50% de desconto para o cliente já no começo, quando você não der o 50% de desconto na cirurgia, ela não vai fechar com você. Ao invés de dar desconto, dá um voucher de estacionamento, manda um Uber buscar a pessoa em casa, que ainda vai ser mais barato do que R$ 200 que você vai perder. Beleza, daí fui falar com o médico. Daí ele falou, olha, eu passo o orçamento para a paciente e mando a paciente negociar com a minha assistente. Daí eu falei, não manda negociar com o assistente, porque senão vai pedir desconto para assistente. Inclusive, nem passa o orçamento, deixa a assistente passar o orçamento, porque se a pessoa for pedir desconto para você, você fala que isso não tem nada a ver com você, que você tem que falar com a assistente. Beleza, eu fui falar com a assistente. Daí ela falou, olha, tem 4 procedimentos que estão inclusos no preço da cirurgia e 4 procedimentos que tem que pagar diretamente para o hospital. Eu falei, então você pega 2 procedimentos que está incluso no preço, passa para a lista de não incluso. Quando o cliente pedir desconto, você passa para incluso novamente. Tá? Agora, se o cliente não pedir desconto, você vai passar para incluso novamente, porque não é para sacanear com o cliente, mas é para mostrar para ele que você está focado em valor e não em preço. Tá? Então, é exatamente o que você falou. Agrega valor em vez de dar desconto. Legal, legal, legal. Nossa, como faz diferença, né? Exatamente. É assim que se negocia. Na verdade, assim, só para vocês entenderem, né, que eu estava falando sobre vendas criativas, eu tive que adaptar o nome no Brasil, tá? Na verdade, é Create Marketing, que seria a tradução de vendas criativas, de marketing criativo. Mas aqui o brasileiro ele entende que o marketing é vendas, ele entende que é divulgação. E, na verdade, a divulgação é advertising, né, que é publicidade, né? Então, veja, o nome lá de canal de vendas continua sendo canal de vendas, Sales Channels, né? E daí a gente vai para negotiation, que seria o roteiro de vendas. Tá? Então, não é só escrever, mas é como você vai negociar com o cliente. Tá? E daí, finalmente, o marketing criativo, que eu chamo aqui no Brasil, mas lá é aha moment, que é um momento que você fala, né? Tipo, cara, você teve um negócio muito bacana que você viu uma ideia criativa e você ficou uma eureka, né? Aqui no Brasil a gente fala eureka, né? Eureka, exatamente. É muito legal isso aí. Sabe que tem pessoas que me procuram porque elas querem emprego, né? Tipo, diretores, executivos, porque o meu programa é cocria o seu emprego ideal, né? Que não é eu que cocrio, eu te ensino você a cocriar, né? E então tem pessoas que querem ser CLT mesmo, né? E não tem problema nenhum, né? Acho que cada um tem um perfil, cada um tem o seu sonho, né? Quem sou eu para dizer o que é certo e errado? Não existe certo e errado, né? E aí eu estava ajudando um diretor a definir um preço, um salário, né? E como é que eu falo 18 mil, né? Você não precisa falar, a pessoa te perguntou, né? Quanto que é o teu salário? Quanto que você quer? Né? O RH pergunta assim, né? Eu falo, você tem que entender que a pessoa que está lá é o analista de RH e às vezes nem é o analista, às vezes é um estagiário, né? Então, tu tem que entender como que você vai falar, em vez de tu chegar e responder diretamente 18 mil, né? Primeiro fala o teu valor, né? E aí eu montei um texto fazendo o valor e lá no final eu falei, eu busco, em vez de você falar eu quero tanto, você diz assim, ó, estou procurando vagas no range de tantos salários. Então você não está determinando que tem que ser 18 mil, né? Mas você determina que é de 17 mil a 20 mil, né? Então você está buscando vaga no range de 17 a 20, mas você não falou que é 17 e 20, você falou que é a quantidade de salários que você está buscando, né? Então fica mais suave, a pessoa que está ali, ela fica recebe isso de uma forma melhor, né? E a questão que eu falo também é assim, ó, a gente tem que entender que a pessoa que está lá no outro lado é um ser humano, não é uma máquina, né? É um ser humano, cheio de preconceito, cheio de regras, cheio de limitações, né? E você precisa suavizar essa informação para ela poder receber também com uma expectativa boa, né? Então, é muito legal isso que tu fala sobre essa questão de como levar um valor, né? Sobre o que você está passando como preço. Sim. Olha, Rony, eu tenho que te dizer que essa live arrasou. Que bom que você gostou. Foi Espero muito que todo bom. mundo tenha gostado, né? E a ideia realmente é tentar ajudar o máximo de empresas possíveis nesse momento.
Porque, veja, eu sou empresário também há mais de 20 anos, eu sei como é difícil, né, você manter as portas abertas, ainda mais numa Exato. crise dentro da crise, como a gente está agora. A gente não consegue ver o final ainda, né, não se sabe quando termina. Mas eu É. acho que a gente tem que estar se reinventando o tempo todo, tá? Sim, E fico à disposição para, como eu falei, para vocês achar o diferencial do Batman de vocês também, tá? é isso. E É eu isso. acho que é isso que vai fazer toda a diferença, tá Isso. ok? Obrigado Eu vou pelo deixar convite. salvo, eu vou deixar salvo esse vídeo, a parte um e a parte 2. Ótimo. Aí, se você puder depois colocar nos comentários o teu contato, telefone, e-mail, até o teu Uhum, uhum, site, né? Ou até faz um arroba vendas criativas para as pessoas poderem te achar. Vai ser bem uhum. legal para as pessoas poderem entrar em contato contigo, fazer o orçamento, nem que seja um lunchtime, né? Você oferece vários tipos de modalidade, então não tem É, porquê uma empresa não querer te contratar, né? é. Vocês E tiveram sorte até, porque eu acabei de lançar o Solução Imediata, 1 hora. Então, assim, cara, legal, pois uma é. hora, tipo, mas vai ser suficiente. Cara, depois falem comigo, eu vou mostrar o case de 1 hora que funcionou e o cara tá conseguindo vender bem. Então, funciona, Uhum. funciona. Eu Tá? tenho uma pessoa que veio através de uma outra cliente que está aqui, né, a Luhan, que ela tem um ateliê de artes plásticas, né? Ela Uhum, me comunicou com uma outra pessoa, essa pessoa entrou no meu Instagram, a gente bateu um papo sobre a lei da atração, e aí ela coisas começaram a acontecer, né? Eu só perguntei para ela, né, o que que tu quer? Fala para mim. E aí eu dei só umas dicas para ela. E as coisas meio que começaram a acontecer, ela me mandou uma mensagem. Nossa, Karine, tá acontecendo isso, isso, isso. Isso é a lei da atração? É, isso aí é a lei da atração. Nossa, eu nem fiz ainda teu programa e essas coisas estão acontecendo. Eu falei, é assim. E a gente acabou fechando o programa dos 7 dias dos empreendedores, né? A gente vai encerrar amanhã, né? Onde eu estou ensinando para ela várias técnicas de gestão, de marketing, para ela poder analisar o negócio dela, né? Eu faço um link entre as técnicas de gestão que são usadas nas grandes empresas. Eu tenho mais de 15 anos em empresas grandes, né? E tudo uhum. que eu apliquei lá, né, eu trago agora para esses empresários, né? E para as pessoas que buscam eu quero um emprego ideal. Então depende, cada pessoa quer uma coisa diferente, tá? E aplico as técnicas da lei da atração e a pessoa começa a ficar admirada com todas as coisas que começam a acontecer na vida delas, né? Então, eu te agradeço imensamente, foi maravilhosa a tua presença aqui, né? Te Eu que desejo agradeço. sucesso cada vez mais, né? Sim, Porque sim. você está fazendo um bem para o mercado, para essas empresas que na verdade são famílias, né? Vamos olhar que a Exatamente. empresa é uma Grupos de família, pessoas, né? né? É, Exato. Cada empresa ela sustenta várias famílias, né? E leva exatamente. aquilo que o cliente busca, né? Então, eu desejo imensamente sucesso para ti, tá bom? Obrigado. Para você também. E para todo mundo aí, Tá bom, tá muito bom? obrigada, pessoal, por terem Obrigado. assistido. E essa semana nós vamos ter a semana cheia de segunda a sexta-feira, tá? Amanhã será eventos que impactam no seu negócio. Quarta-feira, comunicação impacta no seu negócio. Quinta-feira, técnicas 5D que impactam no seu, para ajudar no seu negócio. E por último, a saúde impacta no seu negócio, tá bom? Então, gratidão imensa e uma boa noite para todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.